Olá, sejam todo mundo bem-vindos para esse tema que é de extrema importância para você que vai fazer Universidade Federal ou a Estadual de Roraima. Eu não sei se alguém também vai fazer alguma universidade, tanto de Manaus. Alguém vai fazer aí alguma prova de Manaus? Eu queria saber. Ninguém? Assim, pretendo. Você Pretendo, vamos ver o andar da carruagem. Que bom. Olha, porque o que eu vou ensinar aqui para vocês, a aula de hoje, ela tem completamente, totalmente antenado dentro do que a gente conversou, dentro de nossos assuntos principais. Beleza? Então não é um assunto que que está por fora, não. Ele tem totalmente a ver com o que temos que ver, principalmente em relação a Amazônia. Hoje, a aula. Alguém entrou? Deixa eu olhar aqui. Pá, pá. É, não, fui eu. A aula, basicamente, hoje é sobre a história da Amazônia. Então, a gente tem que entender a Amazônia não como o estado Amazonas, beleza? Mas a floresta amazônica, essa região que é a maior região do Brasil, cobrindo cerca, se eu não me engano, cerca de 60% do território brasileiro. Então, é literalmente a maior região do Brasil. Ao mesmo tempo que é a maior região do Brasil, é a região menos habitada do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas a região do Amazonas é a região menos povoada do Brasil. Então, quer dizer, se eu não me engano, aqui é um habitante por quilômetro quadrado. Então, a gente vai entender a história, então a gente vai ver também concepções geográficas e tudo mais da Amazônia, ok? Então, é uma viagem de assunto que vocês vão conhecer, tem total relação de tudo que a gente já estudou de história do Brasil e história geral até aqui, porque a gente vai falar sobre União Ibérica, vamos falar sobre iluminismo, vamos falar de tudo nessa aula, porque tem total, obviamente, tem total relação com a Amazônia. Beleza? Então, vamos começar então. Deixa eu só começar aqui. Beleza, gente. É, é muito legal quando a gente passa a estudar esses assuntos, porque eu tive, como toda a minha aula, né? Eu sempre estudo bastante, tento entender o máximo possível, vejo videoaulas de outros professores, inclusive depois, para quem quiser, eu posso passar uma lista de vídeos, como o do Bueno, que é um historiador do Rio Grande do Sul, explicando sobre os primeiros habitantes europeus chegando na Amazônia, que é muito interessante o vídeo que ele fez. É muito legal quando a gente estuda dessa forma, porque a gente consegue ter várias concepções, beleza? Então, lembrando que essa aula, eu acredito que eu vou conseguir falar sobre a história da Amazônia toda nessa aula. No entanto, se juntar tudo que eu juntei aqui para vocês só de história da Amazônia, vai dar, eu estou dando quase 100 slides diferentes. Então, se por acaso sobrar, não der tempo de dar essa aula toda sobre esse assunto, vamos ficar aquele nosso planejamento de uma aula inteira sobre a Amazônia e depois uma aula inteira sobre história de Roraima. Até porque história de Roraima eu peguei vários pedaços de livros e fotos, porque eu quero muito mostrar muitas fotos para vocês do que a gente vê, conhece aqui, como a igreja, como as igrejas, que têm um papel histórico muito importante na história do nosso estado. Vamos lá então. Ocupação da história, ocupação e história da Amazônia. Aqui a gente tem as fases mais importantes dessa ocupação territorial. A primeira fase, de 1500 a 1850, o ciclo da borracha, de 1850 a 1945, o regime militar, de 64 a 1988, e em tempos atuais, de 1988 até hoje. Então você tem aí, cara, muito assunto para a gente ver. É claro, quando a gente fala de ocupação territorial, a gente vai falar, mas professor, e os índios que já moravam aqui, os índios que já habitavam dentro da floresta, é óbvio, essa população já vivia muita gente aqui, lembrando que na chegada dos europeus em 1500, tinha cerca no Brasil, cerca de mais de 5 milhões de indígenas, é muita gente. E a Amazônia, obviamente, era a região mais povoada em concepções de indígenas. No entanto, a gente está falando de ocupação territorial. Isso quer dizer uma soberania dentro desse território, ok? E neste caso, a soberania que a gente está se referindo é uma soberania
portuguesa, europeia. Vamos lá. Primeiras explorações. É muito legal quando a gente olha essas primeiras explorações. Esta fase de ocupação humana da Amazônia corresponde ao povoamento europeu da região. O objetivo era lendário e místico, rico em reino do Eldorado. Então, as primeiras expedições que vieram para a Amazônia subindo, principalmente pegando lá em Belém e subindo o rio Amazonas e chegando até, se eu não me engano, até em Cusco. Chegando até na América Espanhola, era na intenção de buscar o Eldorado, porque se dizia que ia encontrar uma cidade toda banhada de ouro, se diziam que ia encontrar no meio da Amazônia a fonte da vida. Cara, falavam muito disso, que teria no meio da Amazônia uma fonte da vida onde você tomava banho e aí ficava novo de novo. É muito interessante. Tem vários relatos dessa primeira fase de exploração de pessoas falando de coisas fantásticas, de mitos e tudo mais da Amazônia. Então a Amazônia estava banhada dentro desses mitos, desse misticismo que as pessoas viam à Amazônia. Tanto que uma dessas viagens, um desses expeditores, ele falou que encontrou uma tribo de mulheres que elas eram extremamente violentas, atacou a expedição, e elas utilizavam arco e flecha, e tanto que eles chamam ela de Amazonas, tanto que deu o nome do rio de Amazônia, e o nome do estado é Floresta Amazônica e tudo mais. Então tudo é por causa dessa expedição que encontraram essas mulheres guerreiras que eram indígenas e atacando esses europeus. Mas o que a gente sabe, desde o começo do século XVI, vem pessoas vindo para cá. Franceses, espanhóis e portugueses. Primeiramente, espanhóis. Obviamente, a região, devido ao Tratado de Tordesilhas, era espanhol. Então, a galera que vinha para cá era espanhol. Segundo, franceses. E terceiro, portugueses para expulsar os franceses. Lembrando que os franceses se metiam em tudo qualquer coisa, né? Vocês lembram que a gente já falou disso. Vamos lá. Inicialmente, as duas superpotências da época, Portugal e Espanha, obedeceram à divisão territorial estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Por este acordo, grande parte do que hoje conhecemos como Amazônia brasileira pertencia aos espanhóis. Somente no final da metade do século XVI, no entanto, os espanhóis deram início ao reconhecimento da região. Então, final do século XVI, ou seja, quase 100 anos aí depois, em busca desse misticismo, os espanhóis começaram a vir para cá. Tanto que, por exemplo, a gente vai ver Roraima, primeiro vieram espanhóis. Os espanhóis vieram aqui ver como é que era, andaram pelo Rio Branco e tudo mais. Mas a gente sabe que primeiro, em toda a Amazônia, primeiro foram os espanhóis, porque essa região era deles. Mas como, Hudson? Como que os portugueses tomaram essa região para eles? Como é que eles foram lá na mão livre e tomaram? Vamos lá. A primeira expedição europeia no Grande Rio, que conta a região realizada, foi em 1540 1542, pelo determinado navegante espanhol Francisco Orella. O escrivão dessa expedição, Gaspar de Carvajal, foi o primeiro a registrar escritos sobre a floresta amazônica e sua diversidade ambiental e cultural. Lembrando que a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. É a região com o maior bioma do mundo. Nós temos dentro da floresta amazônica a maior cidade florestal do mundo. Então a Amazônia ela é rica demais, riquíssima, 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 riquíssima. Ok? Vamos lá. Primeira fase, a gente vai conhecer de 1500 a 1850. Apesar dos espanhóis terem seus direitos garantidos pelo Tratado de Tordesilhas, não se interessava por povoar a Amazônia. Gente, o que estava acontecendo no começo do século XVI que essa galera não queria explorar a Amazônia? A gente tem que lembrar dos astecas e dos incas. Essa galera estava dando muito dinheiro para os espanhóis, o que os espanhóis falavam, não, lá tá difícil demais. Para vocês terem noção, os portugueses, esses primeiros que vieram para cá, eles vinham à floresta amazônica e chamavam de Inferno Verde, porque era uma mata muito fechada, muito densa, povoada por indígenas e que era muito difícil entrar nessa floresta. Cara, para você ter noção, para você subir o rio de Manaus, de Belém, para cá, não sei se vocês já fizeram esse caminho por rio, a corrente dele é de 10 quilômetros por hora. Então, você precisa de muita gente remando. Então, você precisava de um esforço muito grande para subir esse rio. Então, eles não queriam, não interessavam. Os portugueses se preocupavam com a ameaça de invasão na Amazônia por outros reinos, como
ingleses, franceses e holandeses. Os ingleses, franceses e holandeses viviam tentando invadir o Brasil, tentando explorar do Brasil, e os portugueses sempre tentando expulsá-los, inclusive fazendo acordos, como, por exemplo, vários acordos que fizeram para expulsar com os Tamaiós, não lembro agora, com os indígenas para expulsar os franceses. Então, a gente tem que lembrar que essa preocupação já era crescente. No entanto, a Amazonas não era dela, não era dos portugueses. Então, por que eles estavam preocupados? E aqui a gente tem que entender uma concepção. Quando que os portugueses começaram a explorar, começaram a entrar no território amazônico? Vamos lá. A expulsão do Maranhão por franceses, que ali tentaram estabelecer a França equinocial, alertou os portugueses para a importância da defesa da região. Então, tudo começa em uma região que nem é do norte, mas tem uma parte de floresta amazônica, que é Maranhão. Tudo começa no Maranhão. A gente tem que lembrar que era uma região extremamente rica e que, a partir de lá, os franceses tentaram invadir, não conseguiram. No entanto, no final do século XVI, vai acontecer uma coisa. Lá na África, Dom Sebastião, né? Deixa eu ver aqui se vai falar. Lá na África, Dom Sebastião vai desaparecer, não deixando herdeiros. O herdeiro mais próximo era o rei Filipe II, rei da França, rei da Espanha, beleza? A Espanha, o que fez? Juntou todo o reino, acontecendo uma coisa que a gente estudou chamado de União Ibérica. Neste momento de União Ibérica, todo o território brasileiro e espanhol se tornou de um único rei, ok? Então, os portugueses que aqui estavam aproveitaram para entrar nesse território. Beleza? Lembrando que esse território já estava começando a ser explorado e era visto com bons olhos pelos portugueses. Por quê? Porque aquela galera que não conseguia explorar a cana-de-açúcar porque custava muito caro, estava buscando outros meios. Em São Vicente, que era uma outra capitania, já tinha exploradores por lá. Então, e aí? O norte. Como ficava o norte? E aí, então, que o rei Felipe unificou, criou, né, o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão. E pegou toda a Amazônia e colocou nesse território do Maranhão. Maranhão que era português. E aí os portugueses fizeram o quê? Entraram nesse território. Vamos dar uma olhada bem aqui. A escravidão indígena, que era o primeiro tema, o primeiro pensamento. Ok? Era escravizar os indígenas da região, já que sabiam que tinha muito. De uma área com uma multiplicidade de povos ameríndios, que seguiam seu desenvolvimento próprio. A Amazônia havia se tornado, em menos de 2 séculos, território do anexo ao reino português. Em menos de 2 séculos. Além de serem capturados pelos soldados portugueses, os índios passaram a sofrer ações de missionários de diversas ordens religiosas que se dedicavam a converter à fé cristã. Boa parte da ação jesuítica dizia respeito à produção de riquezas com o emprego da mão de obra indígena. Os diversos povos amazônicos resistiram quanto puderam, mas a avalanche europeia trazia muitíssimas armas desconhecidas, além de uma tecnologia mais avançada. Os brancos trouxeram doenças às quais os índios não conseguiram resistir. Então, durante todo esse processo, esse início, essa entrada de espanhóis, franceses e brasileiros na Amazônia, a ideia era, primeiramente, explorar dessa terra, explorar o que ela poderia trazer. Segundo, obviamente, capturar indígenas. Lembrando que quem utilizava a escravidão africana no Brasil, quem utilizava a escravidão africana no Brasil eram os engenhos. Então, existe até uma lei que esses escravos, essas pessoas escravizadas não tinham que ir para o Nordeste para o engenho. As outras partes eram proibidas comprar escravos. Então, eles necessitavam de trabalho. Obviamente, ninguém europeu não ia trabalhar e procurava mão de obra escrava indígena. Então, viram na Amazônia um foco de trabalho escravo. E aí, esses indígenas, como é que faziam para escravizá-los? E, primeiramente, convertendo eles, colocavam na cabeça deles que o cristianismo era a religião principal, era uma religião essencial, a qual a cultura deles era inferior e a cultura europeia cristã era superior. E aí, quando o índio se convertia, a quem que ele tinha que obedecer? Ao europeu, ao padre europeu, tá ligado? Ao missionário europeu. E aí ele poderia ser escravizado com mais facilidade. Então, era muito mais questões de escravidão do que necessariamente de salvar a alma dessas pessoas. Vamos lá, então. O Triângulo dos Pilares Mestres da Amazônia do século XVIII. Correspondência inédita de Francisco Xavier. Olha aí. Olha como que você está vendo como é que era feita a questão tanto da foz do Rio Negro, todo esse traçado
beleza? E aí você tá vendo, gente, os chamados fortes, beleza? Aí você tem o forte de Macapá, o primeiro, número 1, forte de Macapá, ok? Todos esses fortes para proteger o território, para não deixar os outros invadir o território, principalmente ingleses, holandeses e franceses. Eu vou falar sobre os fortes daqui a pouco. O Forte de São Joaquim é onde cabe a nós, que a gente vai estudar o Forte de São Joaquim. Depois você tem o Forte de São Maritanas, e aí você vai ter vários fortes aí ao redor, tudo para proteger esse território amazônico. Então, percebendo? Esse mapa é muito legal. E eu queria depois que vocês até tirassem print. Gente, falando em tirar print, tira print dessa aula. Quero ver como é que vocês estão vendo aí, como é que vocês estão anotando. Tira print, posta lá na. Tira print, que eu digo, tira sua fotinha assistindo essa aula. É muito legal quando vocês fazem isso. Os outros professores fazem isso. E eu nunca vi ninguém fazer na minha aula. Então, Valesca, Ana, fazem isso, por favor, gente. Posta lá, marcando o centro de isoladas. A galera vem para isolada de história. Beleza? Então, se você está vendo online também, pode fazer isso. Bora lá, então. Amazônia colonial. Então, obviamente, a gente está falando, a fase do Brasil é Brasil colônia, Brasil império e Brasil república. A gente vai ver, obviamente, em todos esses passos. Passou a predominar por toda a Amazônia o uso da língua geral, origem tupi. Não, no Brasil, dessa região, no Brasil colônia, nessa região não se falava português, se falava tupi, que auxiliava a incorporação dos índios à empresa do colonial. A mestiçagem só foi estipulada dando origem à população cabocla, tão marcante nas terras amazônicas. Calcula-se que em 1740 havia cerca de 50 mil índios vivendo em aldeias formadas por jesuítas e franciscanos. É o inevitável resultado do processo de escravidão imposto pelo colonizador ou por meio de ações jesuítas, foi a redução maciça da população indígena. Então, toda essa colonização, toda essa exploração desse povo fez a população indígena diminuir, cara, muito, muito mesmo. Ok? Foi literalmente um genocídio cultural e de pessoas mesmo para essa exploração. Os índios não se adaptavam às atividades econômicas necessárias ao colonialismo. Muita gente fala que índio é preguiçoso, né? Mas índio apenas tem uma cultura diferente. A nossa cultura de ter que trabalhar 24 horas por dia para construir coisas, os índios não têm isso, né? Um dia desse eu vi um índio, o Akshana, falando disso. Eles pensam que a gente é obrigado a seguir essa mesma cultura de trabalhar 24 horas para conquistar as coisas. A gente vive da natureza, não precisamos conquistar. Conquistar a natureza já dá pra gente. Então era essa visão, só que o europeu, na visão dele, o índio era preguiçoso. A carência de mão de obra foi suprida pelo menos amenizada, ao chegada dos negros trazidos na África na condição de escravos no século XVII. Foram empregados nas construções, nas plantações de cacau, na agricultura, na subsistência e na pecuária, mas também incorporou-se ao ambiente das casas senhoriais nas atividades domésticas. Pouco subiu a Amazônia. Poucos escravos africanos subiam a Amazônia. A energia está caindo. Os escravos negros que conseguiam fugir caminhavam pela floresta e criaram pequenas comunidades conhecidas como quilombolas. Região, hoje nos estados do Amazonas. Gente, a energia vai cair nos estados do Amazonas, do Pará, porque ele então, esses territórios dentro dessas regiões, gente, tá aí. Olá. Oi, prof. Estão me vendo? É porque a energia tá caindo bastante. Então, percebeu que escureceu? Só que enquanto eu tiver... Sim, mas dá de ver. Ótimo. Então, enquanto eu tiver o modem ligado, a gente vai arrochar aqui. Na hora que o modem desligar, aí a aula acaba. Então, vamos lá. Os índios não se adaptavam... já falei, né? Os escravos negros não vieram para cá, não vieram para a Amazônia. A maioria deles ficavam mais no litoral. E quem vinham para cá era fugindo da escravidão, obviamente, resistindo à escravidão. Então, surgiram os primeiros territórios quilombolas. E aí, é muito interessante porque o estado de Roraima
não possui territórios quilombolas estabelecidos, ok? Isso não quer dizer que não veio gente fugindo para cá, vieram. Só que como a região aqui do Vale do Rio Branco é bastante longe dos outros polos, das outras regiões, não vieram muitos escravos fugitivos para cá. E aqui nas imagens vocês estão vendo algumas pinturas do período da colônia e em cima uma pintura de índios sendo escravizados no começo do século XX, ok? Sim, gente, no começo do século XX era assim que alguns brancos faziam com alguns indígenas. Triste, né? Eu assim, tenho horror a essa foto. Vamos continuar aqui. Ocupação da Amazônia. Esse mapa, velho, é muito bom, porque ele mostra exatamente tanto o caminho utilizado na primeira expedição, saindo lá de Belém, subindo. Lembrando que o primeiro forte da Amazônia, a região amazônica, é o chamado Forte do Presépio, onde que primeiro criou-se o Forte do Presépio e ao redor do Forte do Presépio criou o quê? A cidade de Belém. Não sei se alguém de vocês já foi na cidade do Belém. Eu nunca fui. Nunca fui. Eu só escuto o Forte de Belém na música do Calypso. Mas essa região, foi o primeiro forte. E ali eles subiram o Rio Amazonas. Então eles subiram o Rio Amazonas criando. E aí vocês têm em triângulo os fortes. Beleza? Os fortes. Lembrando que aqui nesse mapa não está o Forte de São Joaquim. Ok? E aí, em quadrado, são as missões. Então, a gente tem várias missões. E aí você tem as invertidas francesas, holandesas e inglesas. Tá vendo aí? Onde é que os ingleses tentaram invadir? E aí você tem a expedição de Pedro Teixeira. Não esqueçam esse nome, Pedro Teixeira. É a primeira expedição oficial de portugueses enviados pela coroa da União Ibérica, que enviou o Pedro Teixeira, e o Pedro Teixeira vai fazer a primeira expedição científica autorizada pela coroa. Então, ela é muito importante, até mesmo porque muito dele vai escrever. Você pode perceber que ele vai até a cidade de Quito, beleza? Olha lá, até o finalzinho. Vamos lá. Primeira fase. Francisco Caldeira Castelo Branco fundou em 1616 a foz do Rio Amazonas, o Forte do Presépio, que deu origem à cidade de Belém, e serviu como base do povoamento da Amazônia. Então, tudo começou na cidade de Belém, para expulsar os franceses que já estavam lá. Então, esse forte hoje é de pedra, mas no comecinho ele era de madeira mesmo. Mas depois construíram um forte bonitão, que até hoje está em pé lá. Foi organizada uma grande expedição comandada pelo Pedro Teixeira em 1637, que conseguiu estabelecer marcos na ocupação territorial ao longo do rio. Então, eles subiram ali o rio. E aqui você está vendo o mapa do Pará, ali dividido, em metade jesuíta, da parte de cima, franciscanos. Não, quando a gente for falar sobre a história de Roraima, a gente vai ver a importância dessas missões pré-história. Além da proteção contra os europeus, os fortes também serviam para estabelecer núcleos de povoamento a partir da quais pudesse estabelecer a colonização. Então, qual era a ideia de colonização dos portugueses, dos europeus? Que uma terra só era conquistada quando povoada por europeus. Então, aquela região não tinha europeu, então é uma terra de seu Zé Ninguém. Tá ligado? Quando o europeu ia lá e povoava, colocava a gente lá, essa terra era boa. Essa terra estava sendo povoada e fazia parte do seu território. Então, isso é muito importante para a gente entender como que era feito. No entanto, no sul, você tem a pecuária, né? No norte, no nordeste, você tem a cana-de-açúcar. Que merda eles poderiam trazer os europeus para o norte? Principalmente, escravidão indígena e segundo, as chamadas drogas do sertão, que a gente vai ver daqui a pouco. Aliás, já tá falando, né? Na Amazônia, os principais recursos explorados pelos portugueses foram a mão de obra indígena e as chamadas drogas do sertão, especiarias de alto preço no mercado europeu. Drogas do sertão. O que é drogas do sertão? Isso aqui, gente, sertão. Corrigi, né? Mas o que são as drogas do sertão? Isso aqui, guaraná, baunilha, urucum, castanha do Pará. O que mais que tem aqui? Tem um açaí ali gostoso, uma siriguela. Cara, tudo isso era chamada de drogas do sertão, que eram pegadas. Só tinha aqui, não eram plantadas, era literalmente por exploração mesmo. Então, eles tinham que ir lá na mata e pegar e levar para a Europa. E foi visto como grandes especiarias, tal como nas especiarias que eles iam buscar na Ásia. E a galera ficou ficcionada nisso e começou a comprar. Então, começou a vir muita gente para a Amazônia em busca dessas chamadas drogas do sertão. Vamos lá. De uma área
com multiplicidade de povos ameríndios, seguiam desenvolvendo o próprio. A Amazônia havia se tornado em menos de 2 séculos. Isso aqui já foi, não falei? Não. Já falei. Então, você tem essas regiões. Se liga bem aí, nessa primeira imagem de 1806 e 1804. Aldeia indígena na fronteira do Brasil com a Guiana. Onde é, então, esse desenho de Charles Benford? Exatamente, meu povo. Literalmente, meu povo, em Roraima, nessa terrinha aqui. Então, esse primeiro quadro é na terrinha. O segundo quadro é a passagem para uma ilha do rio Amazonas. Então, você está vendo aí como é que era feito essas navegações do Will Smith, nesse caso. É uma das primeiras, inclusive com Pedro Teixeira também era feito nesses barcos, a remo, normalmente remado por indígenas. E olha aqui um outro mapinha muito bom também desses povoamentos. Olha ali, os carmelitas foram os primeiros a vir para Roraima, ok? Vocês estão vendo ali, carmelitas? Olha lá o Forte de São Joaquim e as cruzinhas ali mostrando esses povoamentos, essas missões. Aí você tem jesuítas, mercedários, franciscanos, todos eles. Carmelitas, não é à toa, gente. Não, eu não vou ficar dando spoiler da aula de história de Roraima para vocês, não. Deixa eu ver se já voltou a luz aqui. Voltou. Opa! Eu não vou ficar dando spoiler de aula de Roraima aqui, não. Vamos passar para frente. Ok? Vamos lá, então. Beleza. Aconteceu a União Ibérica. Essa União Ibérica favoreceu a união desses territórios. Os portugueses, sabendo que a União Ibérica um dia ia acabar, eles começaram a invadir o território espanhol, tá ligado? Começaram a invadir, nesse caso, a Amazônia, partindo para o meio da Amazônia. E começou a colocar povoamento de portugueses na Amazônia, já que os espanhóis estavam muito mais ligados no resto do território deles. Ele começou a povoar, mandar jesuítas, mandar missões religiosas, criar fortes de portugueses e tudo mais. Quando acabou a União Ibérica, velho, essa União os portugueses já estavam em praticamente de toda a Amazônia. Sobrando o quê? Para os espanhóis fazer tratados. E aí, depois, o Tratado de Tordesilhas não tinha mais como ser sustentado, porque os portugueses já tinham se alastrado no Brasil, e aí criou um outro tratado, chamado Tratado de Madrid. É o início da administração, foi no início da administração de Marquês de Pombal, em Portugal, ambos ocorridos em 1750. Gente, a gente falou de Marquês de Pombal, déspota esclarecido e tudo mais, marcando uma nova fase a qual a Amazônia brasileira foi, em linhas gerais, definida. Então, todo esse território que a gente conhece hoje é uma região, quase todo o território brasileiro é feito pelo Tratado de Madrid. No caso, aí no norte do Brasil, no caso Roraima, tem um outro tratado, que é o Aripora, que é um tratado que a gente vai ver quando ver a história de Roraima. Mas agora, o tratado principal, que pega boa parte da Amazônia, vai ser o Tratado de Madrid. Beleza? Pombal pretendia também consolidar o domínio português na fronteira do norte e do sul do Brasil, através da integração de índios à civilização portuguesa. Vocês lembram o que Pombal fez? Eu falei isso na aula. Pombal acabou com as missões religiosas no Brasil, principalmente jesuítas, expulsando jesuítas do Brasil. Por quê? Toda a educação estava na mão desses religiosos. Olha, ele já voltou. Na mão desses religiosos. Ok? Toda a educação estava na mão dos religiosos. E Pombal era um déspota esclarecido. O que ele fez? Ele vai romper com os religiosos, vai criar uma educação estatal, uma educação secular, digamos assim. E esses religiosos vão perder a força. No entanto, eles sem força não conseguem proteger a maioria dos indígenas, que serão cada vez mais escravizados. Olha aqui. Pombal cria, então, para tentar trazer mais riquezas para o norte do Brasil, Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que deveria oferecer preços atraentes para as mercadorias ali trazidas, nesse caso, principalmente as drogas sertões, tais como cacau, cravo, algodão e arroz. Eram produtos explorados na região do Amazonas. Beleza? Então, a Companhia Geral do Comércio tinha um papel único de estabelecer um comércio muito maior no Grão-Pará e no Maranhão. Maranhão se tornou uma capitania separada, beleza? E o Grão-Pará pegava todo o norte, onde hoje é Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, Rondônia e o Acre nem existia na época. O Acre ainda era da Bolívia. Beleza? Consolidar-se a exploração da Amazônia como fornecedora de
Drogas do Sertão. E aqui você tem a instituição da Companhia Geral do Grão-Pará, assinado lá em Lisboa, ok? E ali do outro lado você tem onde toda a região é chamada Bacia do Amazonas. Olha aí. Pega Amazonas, Madeira, Xingu, vários rios, né? Diferente. Olha aqui, mapa político do Império do Brasil. A gente já está começando a ver. E aí, dentro do século XVII, do século XVIII, se estende essa visão. A gente tem essa companhia. Quando que a Companhia das Índias Ocidentais de Maranhão e Grão-Pará vai perder força? Principalmente na chamada Revolta de Beckman. Uma revolta que criticava o controle, o monopólio comercial da companhia. E aí a companhia acaba e libertam o Grão-Pará e Maranhão desse monopólio comercial da companhia, que até então tinham todo o monopólio do comércio. Beleza? Agora a gente vai dar início ao Império do Brasil. Se liga aí no mapa do Império do Brasil. Vocês podem perceber que tinha uma província do Grão-Pará, isso pelo menos até 1850, ok? Até 1850 era desse jeito, era tudo misturado. Lembrando que em 1850 o Grão-Pará vai separar Pará e Amazonas, províncias do Pará e província do Amazonas. Estratégia portuguesa para conquistar o espaço amazônico. A compreensão lógica da organização e da produção espacial do Amazonas está relacionada às práticas sociais e econômicas que se estabeleceram principalmente a partir do processo de colonização da região nos séculos XVI e século XVII, destacando o papel de alguns autores espaciais como a Sociedade Indígenas Europeus, destacando a Espanha, França, Holanda, Inglaterra e Portugal, além das ordens religiosas, em especial de jesuítas e carmelitas, mercedários e franciscanos. Configuram um espaço onde a atividade econômica, no chamado de Drogas do Sertão, ganhou destaque na configuração do espaço amazônico colonial. Então, só para a gente encerrar esse processo de povoamento, ok? Eles mandavam tanto militares, digamos assim, para essa região, mas principalmente utilizando as missões religiosas como forma de povoamento. A Amazônia e as ordens religiosas. Catequizar é civilizar? É muito interessante que a gente tenha isso, porque sempre jogam isso nas provas. Essa concepção de catequização dos indígenas. Inclusive, até hoje, isso é utilizado, hoje não só mais pela Igreja Católica, por várias outras denominações religiosas cristãs, entram dentro das matas para tentar converter indígenas. E esse convertimento é para quê? É para civilizar? É porque eles são inferiores? É por quê? Vamos lá. O papel das ordens religiosas, ou também chamados soldados de Cristo na época, na organização, povoamento e produção na Amazônia é de grande destaque. Jesuítas, carmelitas, mercedários e franciscanos foram, em parte, responsáveis pela dinamismo econômico regional, principalmente exploração de mão de obra escrava indígena e a exploração das drogas dos sertões. Os missionários são essenciais para entender. Foram, em parte, responsáveis pelo seja pela riqueza gerada na exploração de produtos florestais, com a denominação mão de obra indígena através da catequização. O que estava em jogo para essas ordens era converter as almas de índios ao catolicismo, salvá-las do fogo do inferno e expandir a ordem na região, da igreja na região. Por isso que até hoje a região amazônica é extremamente católica, graças que eu digo, né? Enfim, graças às missões religiosas por essa região. Então, enquanto a gente quase não tem missões religiosas no resto do Brasil, digamos assim, a Amazônia vai vir muita gente para cá. Olha aí os fortes. Beleza? Novamente os fortes. Os principais fortes ficam ao redor da bacia do Rio Branco. Da bacia do Rio Amazonas. Tá vendo? Vários fortes. E aí você tem o nosso forte lá, o Forte São Joaquim de 1775. Tá vendo lá? Conseguiram encontrar aí? Vamos lá então. Os fortes construídos pelos portugueses em determinado ponto da bacia amazônica foram fundamentais para garantir sua posição e fazer diminuir a presença de excursões feitas por franceses e holandeses. Principalmente o Forte de São Joaquim, por exemplo, vai ser utilizada contra principalmente os ingleses, que era o grande medo dos portugueses da invasão dos ingleses no Brasil. Beleza? Então o forte ele tem dois papéis. Ele tem dois papéis claros: proteger o território de invasão estrangeira. Beleza? Proteger o território de invasão estrangeira. Nós teremos vários em toda a bacia do Rio Amazonas. Somente os índios conhecedores da floresta poderiam realizar tal tarefa, que nesse caso é exploração da exploração das drogas do sertão que ele está falando.
pois não era possível escravizá-las nesse tipo de trabalho, pois só podia ser feito, portanto, pelo convencimento. Então eles não poderiam explorar, falar, olha, indígena, você agora é escravo, você vai pegar a droga do sertão. Não era assim, não funcionava. Tinha que convencê-los a pegar droga do sertão e dar para eles. Jesuítas fundaram missões em diversos pontos do Vale Amazônico. Instalaram missões também em territórios do Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, mas principalmente aqui. Beleza, quando a gente fala de Brasil e Império, o que mais pega nessa região? Qual o mais importante? A coisa mais importante é a divisão do Pará e da Amazônia, beleza? Mas que se tornaram províncias. Mas por que foi separado? Por causa dessa coisinha que a gente já viu, a cabanagem, que ocorreu entre 1835 a 1840. Em 1840, esses dois começa o processo de separação que vai se consolidar no final de 1840. A cabanagem foi o mais importante movimento popular do Brasil. Foi o único que os representantes das camadas humildes ocuparam poder em toda a sua província. Nesse caso, a gente tem, principalmente, que ocupou esse território, mestiços, que nós vimos que era essencial para o povoamento dessa região, e indígena. Eram os principais cabeças desse movimento. A decadência econômica da província do Grão-Pará, que englobava os atuais estados do Pará, parte do Amazonas, Amapá e Roraima, se baseava na pesca, na produção de cacau, na extração de madeira e na exploração de plantas medicinais na região. Utilizava-se a mão de obra escrava negra e os índios que viviam em aldeias que estavam destritalizados, ou seja, já estavam convertidos e submetidos a um regime de semi-escravidão. E olha aí, como é que essa população do Grão-Pará, a qual a gente está inserido, morava. Gente, isso é diferente? Não é muito diferente do que a gente tem hoje, não. Lembrando que Manaus é a região com maior, se eu não me engano, é a cidade com mais cidades, casas amontoadas do Brasil, para vocês terem noção. Lá, então, a gente poderia falar que a própria Manaus é uma cidade favela, quase isso. Olha aí como é que era a província do Grão-Pará. Era habitantes de cabanas, né? Essas cabanas que tem aqui. Novamente, uma fotinha aí do Amazônico na época, a bermudinha. Os negros, índios e mestiços compunham a maioria da população inferiorizada do Grão-Pará e viviam agrupados nas pequenas ilhas e na beira de rios e cabanas miseráveis. Daí o nome cabanos. No começo da revolta, liderados por um grupo de elites que dispunham o poder. Os cabanos, insatisfeitos, resolveram assumir a própria luta contra a miséria. O latifúndio, a escravidão e os abusos das autoridades invadiam Belém, a capital da província. Depuseram o governador, o governo que tinha sido imposto pelos regentes, e assumiram o poder. Formulou-se, então, um único governo no país composto por índios e camponeses. Então, inclusive, proclamaram a República do Grão-Pará. Okay? Nesse primeiro momento. Mas a ideia era chamar a atenção do período regencial. Nessa época, se eu não me engano, era o padre Frejó que era o regente. Então, eles literalmente estavam desesperados. Primeiramente foi os latifundiários, mas depois quem mandou mesmo era os mestiços e os camponeses. Olha aí alguns desenhos da revolta da cabanagem. Ok? Entretanto, a radicalização e a violência dos cabanos, a dificuldade em organizar um governo capaz de controlar as divergências entre os próprios cabanos e a traição de alguns chefes que chegaram a ajudar as tropas e os navios enviados pelo governo central, causaram o fracasso do movimento. Esse movimento foi traído por boa parte por algumas pessoas de cabeças do movimento, beleza? Em troca de dinheiro. Vencidos na então capital Belém, pelas forças do governo, os cabanos reorganizaram suas forças e continuaram lutando até 1840, quando a província, pela força da opressão e violência, foi obrigada a aceitar e pacificar e se render. O cabana deixou a maioria dos mortos dessas revoltas do período regencial foi na cabanagem. Deixou uma soma de 40 mil mortos. Gente, 40 mil mortos é muita gente para o Brasil da época. Lembrando que o Brasil na época não tinha, se eu não me engano, não tinha 5 milhões de habitantes. Então, 40 mil é muita gente mesmo. Era mais um exemplo claro que as classes dominantes não admitiam a cessão do povo ao poder, nem as manifestações populares que colocassem em risco o domínio político da aristocracia, os ricos de elite, né? A derrota dessa revolta só aconteceu depois de envio de tropas do Rio de Janeiro sob o comando do mercenário inglês Grenfell. E aí, então, olha aí, aquele mapinha que vocês já conhecem das revoltas, né? A revolta do Grão-Pará ali, bem exemplificado.
Ok? Ok. Vamos lá. Entre 1800 e aí, beleza. Só para encerrar esse assunto. Em 1850, então, o Pará é dividido da Amazônia. Então, cria a província do Amazonas e a província do Pará. Ok? Então, aqui a gente já começa a ver duas províncias diferentes. Lembrando que era o estado do Maranhão, ok? Depois separaram Maranhão do Grão-Pará e agora separaram Grão-Pará do Amazonas, ok? Entre 1850 e 1900, mais de 300 mil nordestinos, principalmente do sertão do Ceará, migraram para o Amazonas. Então, o Amazonas, entre essa fase de 1850 e 1800 e 1900, começar uma fase chamada de ciclo da borracha. A gente poderia falar o primeiro ciclo da borracha, porque a gente tem dois ciclos, ok? O primeiro ciclo da borracha é entre 1850 e 1900, no começo do boom do desenvolvimento industrial. Então, aconteceu a Revolução Industrial e necessitavam de mais borracha. Borracha essencial, era essencial para as fábricas e tinha grande abundância no Brasil. Então, começaram a utilizar. Então, nesse processo, o Amazonas começa a ficar muito rico e começa a vir nordestinos para essa região. Lembrando que boa parte, até hoje, do Amazonas boa parte das pessoas tem origem nordestina. A exploração desta vasta mão de obra se deu por meio de semi-escravidão, ou sistema de aviamentos, que beneficiavam, no fim, os grandes exportadores que faziam fortuna. O que é isso? Sistema de aviamento. O cara vem trabalhar aqui, em troca, você fala, olha, você vem trabalhar, você trabalha e ganha uma parte, um pequeno valor. Só que no final o cara era extremamente explorado mesmo. O sistema de aviamentos, ou seja, não funcionava. Era apenas uma forma de escravidão. As grandes massas de seringueiros permaneciam, então, em extrema pobreza. Até hoje, hoje nem tanto, mas os seringueiros, nessa época, viviam em uma decadência, praticamente trabalhando pelados no meio da floresta amazônica. Se liga aqui. A borracha estava na floresta, espalhada em longas distâncias e habitada por índios. Era necessário colhê-la nas árvores ainda líquida, defumá-la até ficar sólida, transformá-la até as margens do rio e daí para o comércio das cidades, em trabalho penoso, perigoso, que só poderia ser realizado por um exército de homens acostumados nessa vida. O exército veio do Nordeste do Brasil, empurrado pela miséria. Lembrando que entre 77 e 78 houve uma grande seca no Nordeste, uma seca que matou muita gente. Nessa época, Dom Pedro II ainda falou: eu venderei todas as joias da coroa para acabar com a seca do Nordeste. Beleza, ele não fez. Mas a seca do Nordeste estava assolando e tinha muita mão de obra, necessitava de muita mão de obra ali para a extração da cana-de-açúcar, extração dos seringais. Antes que o século findasse, mais de 300 mil nordestinos, principalmente do sertão do Ceará, migraram para o Amazonas. Nas seringas, esses homens valiam menos que um escravo. Olha aí como é que era visto essa galera vindo para o Brasil nesse período de seringais. A euforia provocada pelo ciclo da borracha levou propostas de construção de uma ferrovia que melhorasse a exportação da borracha, que viria a ser conhecida depois como a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Inclusive, já até fizeram uma série sobre a Madeira Mamoré, inclusive, tem até vários mitos e histórias dessa ferrovia, que até hoje gerou muitos problemas, foi uma catástrofe. Conseguiram terminar uma parte dela, mas ainda assim não conseguiram fazer ela toda. A obra é executada por Percival Francois, milionário americano, ficando pronta em 1912, na mesma época do declínio do ciclo da borracha. Então, a parte dela ela é inaugurada em 1912, exatamente quando o declínio da borracha começa a acontecer. Por quê? Porque boa parte dos americanos pegaram algumas mudas dessas plantações e levaram para as Filipinas, aquela região ao redor das Filipinas. E eles começaram a produzir borracha lá também a preço muito barato, quebrando a produção de borracha no Brasil. Olha a sacanagem, né? Na primeira metade da década do século XX, os ingleses levam para a Malásia e o Ceilão mudas de seringueira, onde instalaram grandes agroempresas produtoras de látex. O alto custo da borracha amazônica, porque era muito distante, então pegar essa borracha amazônica e levar para o litoral custava muito caro. Era o que mais deixava cara a produção da borracha amazônica. Por isso, até mesmo a intenção de construir
essa ferrovia. No entanto, os ingleses foram rápidos. O alto custo da borracha amazônica, somados à eficiência dos produtos asiáticos, levaram à total falência da atividade no Brasil. Muitos seringueiros retornaram às suas regiões de origem, no caso o Ceará, o Nordeste em geral. E a Amazônia entra de novo numa estagnação. Então, quando chega 1916, basicamente, entre a Amazônia volta a uma estagnação. E só vai voltar em 1945. Beleza? Na década de 40, ocorreram um novo ciclo da borracha, o segundo ciclo da borracha. A Segunda Guerra Mundial, quando os seringais da Ásia ficaram inacessíveis por causa do imperialismo japonês. Lembrando que o Império Japonês estava invadindo boa parte desses países asiáticos de um clima mais tropical. Eles estavam sendo invadidos, ok? Pelos japoneses. E aí, estagnou essa produção de borracha. Estagnou, mas ainda necessitava de muita borracha porque o mundo estava em guerra. Foi aí que o governo americano, associado ao governo de Vargas, estimulou a ida de milhares de nordestinos para a Amazônia, a fim de retornar à produção do látex. Em 1943, cria-se o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, chamado de SENTA, que vai se valer do alistamento compulsório. Fazer alistamento e chamando, olha, tinha um alistamento da FEB, Força Expedicionária Brasileira, que foi para a Europa lutar contra os fascistas, mas também tinha o alistamento para os chamados soldados da borracha, que vinham para a região amazônica extrair borracha, se tornar seringueiros. Beleza. A Amazônia começa a viver, então, esse período de Segunda Guerra Mundial. E a gente tem que lembrar, gente, que nesse período ela tinha várias preocupações. A necessidade de povoar essa região tinha dois motivos. Extrair seringais, mas também povoar essa região. Por quê? Porque tinha-se medo que essa região fosse invadida pelas forças do eixo, principalmente a Alemanha. A Alemanha invadindo a Amazônia seria um grande problema para o Brasil, para os Estados Unidos e tudo mais. E por isso os Estados Unidos vão investir na Amazônia junto com Vargas. Então essa região começa a ser vigiada, ok? Literalmente vigiada, tanto pelo Brasil quanto pelos Estados Unidos, para não deixar que os alemães, as forças do eixo, controlassem. Com forças japonesas dominando militarmente o Pacífico nos primeiros anos de 1942, invadiram a Malásia e o controle de seringais passaram a estar na mão dos nipônicos. Isso culminou na queda de 97% da produção de borracha asiática. Para o Brasil, era a chance de retornar à hegemonia da exportação de borracha. Beleza? Então isso aqui eu já dei uma base e ali no mapinha você está vendo a região de controle do Japão. Beleza. Já falei. Firmado o plano de acordo com a produção de borracha na Amazônia, o governo brasileiro recebeu fundos de financiamento através do Acordo de Washington, que desencadeou uma operação de larga escala de produção de látex na Amazônia. Uma operação que ficou conhecida como Batalha da Borracha, porque literalmente vieram vários soldados para cá, enquanto para a Europa foram 25 mil, mais de 50 mil pessoas vieram para o Amazonas em busca de borracha. Esses eram vistos como literalmente soldados da borracha. Eles tinham que explorar, mas também proteger a região desse controle. Então, isso aí, inclusive, já até caiu na Universidade Federal, viu? É uma pergunta sobre a exploração da borracha e o controle militar da região. Os planos de acordo com resultaram uma série de ações implementadas pelos elementos de financiamento da infraestrutura fundamental para a produção e escoamento da borracha a favor dos países aliados. Então, vamos entender toda essa concepção. Primeiramente, político. Acordo com a Organização dos Estados Americanos. Alistamento na chamada Batalha de Borracha. Então, era um acordo. Politicamente, era um acordo entre Estados Unidos e Brasil. Ok? Quem era o presidente dos Estados Unidos? Alguém lembra? Acho que não é Roosevelt. Quem era para presidente do Brasil? Vargas. Então, Vargas e Roosevelt para fazer um acordo de controle do Amazonas. Economicamente, a criação do Banco de Crédito da Borracha, atual Banco da Amazônia, também chamado de BASE. Inclusive, tem sede aqui em Roraima. O BASE ele é criado nesse período. Na época, Banco de Crédito da Borracha, porque quem quisesse explorar ganhava um dinheirinho também. Logística, os aeroportos de Manaus, Ponta da Pelada e de Belém eram os principais pontos de escoamento. Manaus, que na época já era uma cidade razoavelmente grande, mas principalmente Belém. Então a borracha era levada para Manaus e em Manaus era colocada em barcos ou, dependendo da urgência, aviões e depois era levada para fora. Militarmente,
as bases aéreas de Manaus e Belém começam a se tornar de grande importância para o controle, ok? Foi uma política desenvolvida pelo presidente Getúlio Vargas para alistamento de mão de obra destinada ao trabalho de seringais. Por quê? Quem ele estava sendo? Principalmente, novamente, nordestinos. Os nordestinos era o que normalmente o que acontecia essa busca. A ideia era produzir em larga escala e tornar a borracha da Amazônia brasileira dominante no mercado mundial. Mesmo com a borracha das forças do eixo que estava nas indústrias supridas, borracha oriunda da Malásia. Com as seringais abandonados, e não mais de 35 mil trabalhadores permaneciam na região. Então, no final do primeiro ciclo da borracha, apenas 35 mil ficou aqui. O grande desafio era aumentar a produção anual de látex, de 18 mil para 45 mil toneladas. Com prévio acordo de Washington, para isso seria necessária a força de 100 mil homens. Olha aí o cartazinho. Cada um no seu lugar para a vitória. Olha aí o cartaz. Cartaz propaganda utilizado para recrutar nordestinos para a borracha na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial. Olha, tá vendo as árvorezinhas, as pessoas tirando borracha? Então essa aí era a política, tentar insuflar nas pessoas a vontade de ir para a Amazônia. O alistamento em 1943 era feito pelo Serviço Especial para o CENTA, na sede em Fortaleza. Olha aí, novamente, Fortaleza, Ceará, novamente trazendo. A escolha do Nordeste deveu-se especialmente como resposta à crise e à seca que devastava a região de novo. Então, o segundo ciclo da borracha também é motivado por uma seca que estava degradando. Então, em vez de eles levarem água para essa população, era muito mais fácil tirar eles de lá. O governo dos Estados Unidos pagava ao governo brasileiro 100 dólares por cada trabalhador entregue na Amazônia. Os migrantes eram conhecidos pela época como os bravos. A galera que ia para o Nordeste era do Nordeste para o Norte era conhecida como os bravos. Olha o kit básico do voluntariado. Quando eles vinham para cá, eles recebiam um pequeno treinamento e um kit único. Ok? Um kit único. E aí, o que tinha? Uma calça de mescla azul, uma blusa de morim branco, um chapéu de palha, um par de alcarpapos de rabicho, uma caneta de flandre, um prato fundo, uma colher, uma rede, uma carteira de cigarro e um saco de estopa no lugar da mala. Era isso que eles ganhavam. E aí, essa galera chegava aqui com isso e acabou. Eles não ganhavam mais nada. Muitos vieram com a intenção de ficar rico, porque falava-se que eles iam ganhar. Poxa, 100 dólares, eles tinham na cabeça que o governo ia repassar os 100 dólares para eles. Não passaram. Não passaram. E aí eles trabalhavam explorados e a maioria, depois da guerra, acabou-se, findou-se o segundo ciclo e essa galera ficou pobre de uma redecil. Mais cartazes aí. Vai também para a Amazônia, protegido pelo CENTA. Mais borracha para a vitória. Era os slogans do CENTA na época. Beleza? Então era muito comum, por exemplo, passar caminhões de alistamento e levar pessoas. Levar pessoas lá para Manaus subia os rios. Olha aí imagens, como é que eles eram. Gente, eu fico imaginando, vocês têm noção disso? Olha aqui que é foda, cara, é foda. Lembrando que somente no final dos anos 80 que esses soldados da borracha receberam gratificação. A maioria já tinha morrido. Então, somente no final dos anos 80 que eles receberam gratificação, receberam como se fosse uma indenização por ter feito o trabalho prestado de serviço. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os americanos interromperam o financiamento dos projetos de exploração. Milhares de nordestinos voltam para a sua região, porém permanecem na Amazônia onde vão se tornar poceiros, como já havia acontecido desde alguns migratórios. Então, alguns nordestinos vão voltar para a sua região, outros ficarão na Amazônia e vão se tornar poceiros, pegar uma parte de terra para eles, porque se dizia que aqui não tinha ninguém que mandava, então é chamado também de uso capião, beleza? O chamado ciclo da borracha confirma a posição amazônica como território de simples exploração de riquezas naturais e exclusão social. Então a Amazônia vai ser marcado até pelo menos o regime militar por essas duas visões. Exploração de riquezas naturais e exclusão social. Ainda assim, até hoje inclusive. O início desse período, e aí a gente começa o regime militar. Acaba
esse segundo ciclo da borracha em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial. E aí depois, mano, acabou. Ninguém mais olha para a Amazônia, não. A gente fica aqui, largado. Saca? Então, começa o regime militar em 64. E aí a Amazônia começa a ser vista novamente. Por que a Amazônia começa a ser vista novamente? Segurança nacional. Vocês lembram que a gente viu isso? Segurança nacional, o projeto de segurança nacional, o projeto de integração nacional, tudo isso vai ter um efeito direto na nossa região. E aí a gente começa a entender como que é formado esse pensamento da Amazônia. Então necessitava, na visão do regime militar, um controle dessa região. Um controle para não deixar outros países invadissem, principalmente comunistas. Até porque a gente teve, por exemplo, a gente viu na aula passada, na Amazônia, a guerrilha do Araguaia aconteceu na Amazônia. Então eles necessitavam povoar essa região, necessitavam ter um maior controle. Vamos lá. O início desse período trouxe novas, profundas modificações na Amazônia. Os militares, amparados pelo suposto perigo eminente de internacionalização da Amazônia, iniciaram um período marcado pela implementação de grandes projetos, que, segundo se dizia, visavam desenvolver economicamente o norte do país. Então, começam esses grandes projetos e a gente vai ver com mais detalhes. Normalmente, o que cai dessa região amazônica vai ser esses projetos. Cara, já tem 1 hora de aula e eu tô no meio. Já tem 1 hora de aula? Deixa eu dar uma olhada. Gente, já tem 1 hora de aula. Eu não vou conseguir terminar mesmo não essa aula, porque a maior parte dos slides vão vir agora. Beleza? A maior parte dos slides. E aí, gente, tem uma coisinha que a gente precisa entender que são os momentos. Que eu diria assim, o que normalmente cai na prova? Que eu coloquei no slide anterior para vocês. Não sei se vocês lembram. Mas era a Amazônia colonial, a conquista, a economia e sociedade, a evolução que a gente viu, acabou de ver. A Amazônia do Império, que é a cabanagem, Companhia de Navegação do Rio Negro, que é a qual a gente viu também, a gente falou sobre isso. O ciclo da borracha e migração nordestina, a gente viu isso também, ok? Que aquilo, lembrando que todo esse processo está inserido dentro da chamada questão do Acre, que é a partir desse momento que o Acre vai se tornar do Brasil, ok? Não falei isso, mas eu posso trazer mais coisas na próxima aula. Agora, política de desenvolvimento governamentais da Amazônia, que é Sudã, INCRA, Transamazônica, Zona Franca de Manaus, é uma coisa muito grande mesmo. E não vou dar para falar nessa aula. Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que deixar essa parte para a nossa próxima aula, a partir, nesse caso, do regime militar. Combinado? Então, você que está vendo a gravação, até a próxima aula sobre regime militar e até em dias atuais.